A idoneidade de um ministro de Deus. No vídeo de hoje, um texto extraído do livro O Obreiro Aprovado de Eliseu de Queiroz, publicado no jornal Mensageiro da Paz, em março de 1982. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. O apóstolo São Paulo diz em 2 Timóteo 2:3 que o que de mim entre muitas testemunhas ouviste, confio a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem a outros. A palavra idôneo quer dizer que tem condições para bem desempenhar certos cargos, apropriado, apto e capaz. Isto não é outra coisa senão que não tenha do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. A idoneidade do obreiro depende, em primeiro lugar, da conduta moral. Um homem que não tenha bom testemunho, tanto para com os da igreja, como para com os de fora, não é apropriado para o trabalho do Senhor. Nesta parte, ele há de ser irrepreensível, caso contrário, não terá idoneidade para ensinar aos outros. A idoneidade para ensinar aos outros quer dizer que ele deva ser o primeiro a praticar o que ensina. O obreiro deve ser idêntico ao seu ensino, parecido mesmo com ele, senão cairá no ridículo e ninguém terá prazer em ouvi-lo. Eis o que disse São Paulo a esse respeito. Tu que ensinas a outros, não ensinas a ti mesmo? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometeste sacrilégio? Tu que te glorias na lei, desonras a lei pela transgressão da lei? Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Romanos 2, do 19 ao 24. Estas tão fortes observações têm relação com todos os pregadores do Evangelho e muito mais especialmente com os obreiros. Alguém traduziu os versículos 22 e 23 da seguinte maneira: Tu que te glorias no Evangelho, por tua desobediência ao Evangelho, desonras a Deus? E o nome de Deus é blasfemado entre os membros da igreja por vossa causa? Na verdade, muitas vezes o nome de Deus é blasfemado até entre os descrentes por causa dos crentes que não praticam o que pregam, e um obreiro idôneo não fará isso. A idoneidade depende também de ser bom chefe de família, que governe bem a sua casa, tendo seus filhos em sujeição, conforme ensina a palavra de Deus. Se o obreiro for contencioso com sua esposa e filhos, não é idôneo para ensinar a outros. Quem não governa bem a sua casa, como cuidará da igreja de Deus? A idoneidade depende ainda da sinceridade do obreiro quando está pregando. Um obreiro idôneo nunca se porta com leviandade diante dos membros da sua igreja, ou seja, com brincadeiras, fazendo blagues, ironias e etc. Tal comportamento tanto desvirtua a mensagem como desclassifica o próprio obreiro. O púlpito é um lugar santo e a mensagem do Evangelho merece todo o respeito, especialmente por parte daquele que está a entregando. O ministro de Deus deve ser sóbrio, prudente e circunspecto. Nunca deve imitar os animadores dos programas humorísticos de rádio e TV. Estes alegram os seus ouvintes por meio de brincadeiras, chocarrices ou coisas semelhantes. Outro deve ser o procedimento de um ministro de Deus. Infelizmente, muitos têm entrado por esse caminho. A alegria por elas provocada é inteiramente carnal.
O obreiro deve procurar encher-se do Espírito Santo a fim de que a sua mensagem possa produzir efeitos positivos. Aí, as reações emocionais não se manifestam com gargalhadas, mas com louvores, aleluias e até com lágrimas. Não se pode considerar pregação verdadeira aquela que o pregador usa de artifícios carnais. O inimigo procura sempre afastar o pregador do verdadeiro sentimento da pregação cristã. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas. A administração dos bens materiais. O obreiro é um homem escolhido por Deus, posto como administrador da sua obra no mundo, não só no que diz respeito às coisas espirituais, como também às materiais. Como um bom mordomo, não pode e nem deve dissipar os bens do Senhor. Há muitos que gastam à torto e à direito, esbanjando em coisas supérfluas. Outros há que dizem que toda a renda da igreja é deles e assim podem gastar como quiserem e como bem entenderem. Se assim procedermos, seremos maus administradores na casa de Deus e nunca teremos a aprovação de um mordomo fiel. E dos despenseiros exige-se que sejam fiéis. A igreja é de Deus e nunca pode ser considerada propriedade de homem algum. Na verdade, o dinheiro da igreja é para ser gasto, mas naquilo que for útil e no que diz respeito ao desenvolvimento da obra do Senhor de modo geral, como seja evangelização, construções de templos quando necessários, manutenção e conservação do próprio patrimônio e a manutenção de obreiros, os quais devem ter sempre vidas simples e modestas. Outros há, ao contrário, que depositam toda a renda da igreja em bancos e nada fazem para o progresso do trabalho, evangelização e etc. Isso também é falta de idoneidade administrativa. Enquanto o trabalho sofre, a evangelização para, os obreiros passam necessidades, o dinheiro fica acumulado com a fortuna de um rico avarento. Em qualquer dos casos citados, o obreiro estará faltoso, demonstrando falta de idoneidade. O obreiro aprovado sabe como, quando e em que deve empregar o dinheiro da igreja. Temos visto muitos trabalhos sofrendo, muitas lutas, muitos choques, só por falta de idoneidade administrativa. Assim, se o obreiro deseja ser aprovado por Deus, deve saber administrar bem os bens materiais da igreja. Sabemos que irregularidades administrativas nas repartições públicas é crime sujeito a sanções de conformidade com o caso. Ultimamente, tem se dado muitos casos desses no Brasil. Aliás, o fato é considerado no mundo inteiro. A igreja, todavia, não é uma repartição pública. Humana e judicialmente falando, é uma entidade privada. Mas, mesmo assim, os seus administradores têm maiores responsabilidades e as irregularidades não podem deixar de ser uma grande falta pela qual o obreiro há de responder diante de Deus, o Senhor da igreja. Não quero insinuar que o obreiro, ao assumir a direção de uma igreja, deva levantar uma comissão de sindicância contra o seu antecessor. Ao contrário, digo que isso nunca deverá ser feito. O caso aí é com o obreiro e Deus. As sindicâncias só trazem prejuízos, escândalos e desmoralização ao trabalho. Ninguém está autorizado, nem é autoridade para fazê-las. O mais que pode resultar é na desmoralização e na difamação do outro, coisas essas que a ninguém devem interessar. Naturalmente, tornar-se-á difícil a viabilidade da acusação devido à falta de provas que possam configurar o crime
E então, na falta das provas materiais para a viabilidade da acusação, a vítima poderá envolver o acusador em um processo de difamação, calúnia ou injúria, e ele poderá vir a passar apertado. Isso também é falta de idoneidade. De modo que, quando falo de irregularidades, falo com respeito à responsabilidade do obreiro para com Deus e também com a igreja. Não me refiro absolutamente a sindicâncias, salvo exceções que venham fugir à regra. Extraído do livro O Obreiro Aprovado. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.